Política, uma parceria do Redes com o Internet Lab, que conta com o apoio do Google e da Embaixada dos Estados Unidos. O Mulheres na Política ele busca capacitar candidatas e políticas eleitas para que elas possam prevenir e responder aos ataques online de maneira mais segura, sem escalar na violência e aumentando a cyberresiliência. No nosso canal do YouTube, vocês também encontram 4 videoaulas sobre segurança e privacidade online, canais de denúncias em casos de ataque, as relações entre desinformação e violência política de gênero e como combatê-la. Além dos vídeos, no nosso site está disponível um guia que orienta a identificar e enfrentar o problema da violência política contra mulheres, problema esse que, muito além de uma questão de gênero, é, antes de tudo, uma afronta à democracia, porque afeta diretamente a representatividade na política nacional. E hoje, para ajudar a gente a entender como esse fenômeno se manifesta no Legislativo brasileiro, recebemos 2 ilustríssimas parlamentares que conquistaram espaço e reconhecimento no Congresso Nacional. São elas a senadora pelo Estado do Mato Grosso do Sul e pré-candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado e a se candidatar à presidência da Casa em 198 anos. Tebet também foi líder da bancada feminina no Senado e se destacou pela sua atuação na CPI da Covid. E junto com ela temos Tabata Amaral, a 6ª deputada federal mais votada do estado de São Paulo, que cresceu na Vila Missionária, na periferia da capital, e formou-se cientista política e astrofísica com bolsa integral na Universidade de Harvard. Tabata é ativista pela educação e cofundadora do projeto VOA e dos movimentos Mapa Educação, Acredito e Vamos Juntas. Obrigada, Simone e Tabata. É um prazer e um privilégio estar entre mulheres do calibre de vocês. Nós é que temos que agradecer, né, Tabata, pela oportunidade. Eu, pelo menos, viu, Clara, pelo privilégio, cumprimentando você e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, estar de novo ao lado dessa talentosa e jovem deputada federal, Tabata Amaral. E quero já começar dizendo que é por ela e jovens como vocês que eu faço política, e não é de agora, e que tenho grande esperança no futuro do Brasil. Muito obrigada, senadora Simone Tebet. A senhora sabe da minha admiração, do meu carinho, inclusive nossa grande parceira do Instituto Vamos Juntas, que trabalha por mais mulheres na política. E, Clara, queria te agradecer ao todo o time das Redes Cordiais, porque vocês fazem um trabalho muito necessário nesse momento tão violento e de tanta polarização. E cumprimentar todo mundo que está nos assistindo. Estou muito animada por esse debate. Então vamos lá, obrigada, gente. No mundo, aproximadamente 1 em cada 4 representantes eleitos é uma mulher. O Brasil fica abaixo da média global, enquanto as mulheres representam quase 52% da população, elas ocupam menos de 15% das cadeiras no Congresso Nacional. Eu queria saber de vocês quais são as dificuldades que as mulheres enfrentam nesse espaço que, além de masculino, também é extremamente masculinizado, e como é que é estar sempre cercada por homens para fazer política. Quer começar, Tabata? Posso começar. Acho que é importante a gente dizer que as barreiras que fazem com que as mulheres estejam tão pouco representadas aqui no Congresso, em termos percentuais, elas vêm de muito antes. Então, há muitas razões que fazem com que nós mulheres, que somos aproximadamente metade dos filiados políticos, a gente tem uma trajetória mais difícil para ser candidata e para se eleger. A gente sabe que a esmagadora maioria dos partidos são comandados unicamente por mulheres. E, de novo, eu não tenho nada contra os homens, inclusive tenho grandes amigos e parceiros que todos os dias me ajudam nessa luta por mais mulheres na política, mas a gente sabe que, infelizmente, o machismo ele é muito presente da esquerda à direita. Então, as mulheres elas enfrentam mais dificuldade para se tornarem candidatas, para receberem um apoio de um espaço na televisão, de um recurso que venha do partido. E, infelizmente, há muito assédio, tanto na rua quanto nas redes, que fazem com que as mulheres se perguntem muitas vezes antes de decidirem se candidatar. E, infelizmente, quando a gente chega aqui no Congresso, essa violência ela não diminui, muito pelo contrário. Eu tinha uma expectativa de que todos os questionamentos, todas as violências que eu enfrentei na campanha, elas diminuiriam a partir do momento que eu fosse eleita. E muito pelo contrário. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente incomoda,
E se você quer transformar alguma coisa, você vai incomodar as pessoas, porque você vai trazer uma visão de mundo diferente, porque você vai denunciar algo que não está correto, que precisa ser mudado. Então, esse incômodo, quando se trata de uma mulher, ele faz com que a reação seja muito mais violenta. Eu sei que eu incomodo pelas minhas ideias, eu sei que eu incomodo pelo que eu represento, mas a reação que vem, ela é mais violenta por eu ser mulher. Porque alguns rótulos, eles cabem mais em uma mulher e uma sociedade que é machista. Então, quando me chamam de burra ou quando me chamam de coisas piores, isso faz sentido um contexto machista que quer silenciar a mulher que se posiciona. Então, desde as microviolências, de todas as vezes em que eu sou barrada ao entrar na Câmara, até as ameaças de morte, de violência sexual, que infelizmente eu sigo recebendo, é uma tentativa enorme de silenciar, de dizer que esse lugar não é nosso. E aqui eu me somo à fala da senadora Simone Tebet. O que me motiva a continuar com coragem, com alegria, com disposição, é saber que outras meninas vão ocupar esse lugar se a gente tornar essa trajetória um pouco menos difícil. Muito interessante, Tabata, porque assim, vendo você, eu me lembrei de um tempo em que você não era nascida e foi o momento que eu entrei na política. Quando eu tinha 15 anos, eu pedi autorização para os meus pais para poder ir na rua lutar por direta já. E a partir de então eu comecei a tomar o gosto pela política, a política se entranhou na minha vida. Mas é uma coisa interessante que talvez vocês não entendam, principalmente as mais jovens que estão nos acompanhando, o que eu vou dizer. Mas eu sou de uma geração onde o preconceito começava a partir de nós mesmas, mulheres. Era impensável estar na política, a não ser nos bastidores, porque lugar de mulher era dentro de casa, em qualquer lugar, menos na exposição pública. Eu já sou uma geração em que podia trabalhar fora, não precisava de autorização dos meus pais para casar, mas estar na vida pública, isso passou a acontecer apenas quando uma bancada de deputadas federais muito pequena, em 1988, aí eu já tinha 18 anos, eu já estava no banco da Faculdade de Direito no Rio, e começou a pleitear um único artigo tão simples, que hoje é algo que ninguém poderia imaginar viver sem. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso passou a constar na Constituição de 1988, eu tinha 18 anos de idade. E mesmo assim, a partir de então, eu dei aula nas faculdades de Direito durante 12 anos, exatamente como administrar um país, um Estado, eu dava aula de Direito Administrativo. Eu sempre acreditava que o meu papel era permanecer nos bastidores, eu adorava fazer campanha, veio a cota de 30% de mulheres candidatas, e a gente lá empacotava os santinhos, dava brindes, ali eu comecei a ver a diferença entre homens e mulheres. Eu via cheques poupudos sendo distribuídos para os candidatos homens, e as mulheres saindo todas animadas, com um pacotinho de material, achando que conseguiria, sem paridade de armas, porque havia uma campanha desleal e desigual, conseguir ganhar a eleição. Isso não aconteceu. Então, essa violência política aconteceu desde sempre, ela acontece no financiamento de campanha que é desproporcional, ela acontecia na falta de visibilidade, no tempo de rádio e televisão mais distribuídos para homens. Então, foi uma luta, chegando já para não monopolizar aqui a conversa nos momentos atuais, quero dizer que nós vivemos sim outro momento, mas não um momento distinto no que se refere à violência política. Ela é exacerbada, se me permitir, complementando o que Tabata falou, talvez exatamente porque agora a gente começa a incomodar. Talvez seja por isso, que em nenhum outro momento da história as mulheres têm sido tão atacadas no mundo da política. É que eles sabem que a mulher tem algo próprio que faz com que a gente seja diferente, que possa muito rapidamente aumentar o nosso espaço na política. Nós temos, na nossa essência, uma dose a mais de sensibilidade, de resistência, de persistência, de compreensão ampla de mundo e de compaixão. Então, acho que esse espírito de luta, aliado a esse amor que nós temos, que é um amor que vem do amor de mãe para com os filhos de outras mães, isso faz com que bata muito fortemente nesse mundo machista. Mas eu só quero dizer que eu sou uma otimista, porque eu vi momentos muito piores que esse, e acho que com esse fortalecimento de mais mulheres na política, de momentos como este que nós estamos tendo, nós teremos condições de, num curto espaço de tempo, dobrar o número de mulheres na vida pública. E aí sim, quando nós tivermos 30% de mulheres com cadeiras cativas,
Não precisa nem chegar a 50, que é o nosso sonho. Mas quando nós chegarmos a 30, porque hoje somos 15, né, Tabata? Nós vamos fazer a verdadeira revolução. E a verdadeira revolução desse século XXI é a revolução que as mulheres vão fazer, não só no Brasil, mas também no mundo. Concordo. Obrigada, senadora. Falando aí um pouco pelo esse gancho da sua experiência, né? O Fórum Econômico Mundial estima que a gente ainda levaria mais de um século para alcançar a equidade de gênero na política. E a senhora já tem, né, mais de 20 anos de vida pública. Houve avanços de quando a senhora começou sua carreira na política para cá? O que mudou? A sua proposta de 30% de cotas femininas também nas estruturas partidárias, por exemplo, que está parada. A senhora acha que vai adiante, não tem interesse que ela vá adiante? E só para concluir aqui, semana passada a gente viu a foto que selou, da reunião que selou o apoio do PSDB à sua candidatura, e a senhora é a única mulher entre 9 homens, né? 9-1, não é nem um 7-1, é pior, é um 9-1. Então, queria que a senhora comentasse um pouquinho mais do que mudou e da situação que a gente está hoje. Bom, primeiro, se vocês pararem de me chamar de senhora, eu fico mais confortável nessa conversa de jovens. Eu sei que a maioria são jovens, eu sou a mais velha, mas, por favor, se me chamar de você, eu fico mais confortável. Sim, nós avançamos muito, mas é preciso entender que esse avanço ele veio do legislativo. Se eu pudesse fazer uma escolha, eu colocaria mais mulheres no legislativo neste momento, se tivesse que escolher entre legislativo e executivo, porque é aí que as coisas acontecem. Elas vêm em passos lentos, mas nós só tivemos a verdadeira mudança. Se eu pudesse já pular no tempo, para não monopolizar de novo, quero ouvir Tabata, se eu pudesse pular no tempo entre o que aconteceu na Constituição de 88 e 95, com a PEC do batom da Marta Suplicy, garantindo 30% de candidatas mulheres, passando por todo esse percurso, eu viria já para um momento decisivo. Nós conseguimos dar um grande passo quando tivemos que acionar o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo disse o seguinte: se são 30% de mulheres candidatas, nós temos que ter 30% de mulheres com visibilidade, 30% de tempo de rádio e televisão para as mulheres e 30% do fundo partidário. E numa única eleição, a Tabata me corrige se eu estiver errado em números, nós saímos na eleição de 2018 agora, que foi a que a Tabata participou, de mais ou menos 55 deputadas federais para 76. Então, a gente teve mais ou menos um aumento de 45% de mulheres eleitas numa única eleição. Por quê? Porque pela primeira vez valeu uma lei que dava paridade de armas, que é a igualdade e a isonomia. Então, sim, avançou muito, né? Eu fui, isso não é orgulho nenhum, o que deveria ser um orgulho para mim, me causa indignação, eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, eu fui a primeira mulher vice-governadora do meu estado, eu fui a primeira mulher criamos em 2015 a presidir a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional. Eu fui a primeira mulher a ser candidata à presidência do Senado em 200 anos de história. Eu fui a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a CCJ. E nós, mulheres, porque eu perdi, eu entrei numa disputa sabendo que ia perder na presidência do Senado, para poder ganhar. Olha só como é a barganha. Falamos, vamos para uma disputa. E a bancada feminina fez o presidente Rodrigo Pacheco fazer um compromisso. Se você se eleger, você vai ter que criar a liderança da bancada feminina no Senado Federal. E ele se elegeu e criou a liderança da bancada feminina. Depois virei a primeira líder da bancada feminina no Senado Federal, e isso fez a diferença, porque nós mulheres entramos para dentro da CPI e o resto é história que vocês conhecem. Essas senadoras maravilhosas que fizeram a diferença na CPI. Avançamos muito. Mas, Tabata, ainda temos muito que avançar, né? Não, com certeza. E só pegando o gancho do que a senadora Simone Tebet trouxe, da importância das bancadas femininas na Câmara e do Senado. Eu não sei se todo mundo sabe, mas hoje, por causa de luta de senadoras como a Simone, de luta de deputadas aqui da Câmara, na reunião de líderes, tanto na Câmara quanto no Senado, a bancada feminina, esse grupo suprapartidário de mulheres eleitas, tem um assento, tem uma cadeira. Ou seja, quando o presidente da Câmara e do Senado, eles vão construir a pauta da semana, eles vão ouvir o PT, o Novo, o PSOL, o União, entre todos os partidos e a bancada feminina. Isso foi fundamental para que a gente
saísse daquele modelo do passado em que se discutiam projetos de mulheres no dia 8 de março apenas, na Semana da Mulher apenas, para que toda semana a gente pudesse olhar para as questões que dizem respeito às mulheres, para que a gente pudesse debater políticas econômicas buscando incluir as mulheres no mercado de trabalho, políticas educacionais, olhando para as mães que fazem mestrado, que fazem um concurso público. Então, só para dizer que essa conquista ela foi fundamental para que a gente tivesse, mesmo com uma representatividade que é baixa, de apenas 15%, então pensar que de cada 100 parlamentares, só 15 são mulheres, mas que toda semana as pautas que nos dizem respeito estivessem ali. E aí é importante dizer que quando a gente fala de pautas que dizem respeito às mulheres, nem sempre são pautas que tratam apenas de temáticas de mulheres. A gente tem muito orgulho de ter aprovado um projeto que olha para a pobreza menstrual, que garante que mulheres que estão em presídios, em situação de rua, vão ter um pacote de absorvente, vão ter essa dignidade mínima garantida. Mas eu também me lembro de vários outros projetos que olham para crianças, que olham para questões de educação, de saúde. E acho que essa é uma provocação que a gente traz. A gente quer ser 50% do Congresso, porque isso vai ser bom para todo mundo, não só para mulheres, mas porque está comprovado por vários estudos que isso aumenta o nível de competitividade das eleições. Isso traz questões que os homens sozinhos não trariam e que, consequentemente, aí tem estudos do mundo todo para mostrar isso, quando a gente tem mais mulheres eleitas, você tem índices como de mortalidade infantil que diminuem no Brasil, índices econômicos que melhoram, de combate à corrupção. Então, essa luta por um Congresso que tenha mais a cara do Brasil, com mulheres, negros, pessoas com deficiência, é uma luta que favorece todo mundo. Tabata, se me permitir, desculpa, Clara, você fez uma pergunta sobre a fotografia, e você absolutamente rápida sobre isso. É óbvio que me incomodou, é óbvio que o meu projeto ele é muito importante, nós estamos esse mês de março, que foi o mês das mulheres, havia um compromisso do Senado de votar. Eu, pela experiência que tenho, posso garantir para vocês que a gente vai fazer a verdadeira mudança nesse processo quando nós tivermos 30% de mulheres nas executivas dos partidos, porque tudo começa ali. Quem que indica os candidatos a vereadores, a deputados estaduais, a deputados federais, a senadores? É a executiva dos partidos. Então, se a executiva você não tiver pelo menos 30% de mulheres que têm a sensibilidade de olhar nos bairros, no chão da fábrica, no comércio, no serviço público, enfim, no setor de serviços, no setor empresariado, no meio da juventude, mulheres talentosas, mulheres que têm aptidão para a política, que tenham vontade de fazer política, que tenham voto, ou seja, que tenham a capacidade de mobilização, você vai ter sempre homens mais competitivos do que mulheres, e as mulheres vão ser sempre escolhidas por último nas chapas, apenas para constar. E aí, se você me permitir ainda, eu fiquei muito feliz de ter sido relatora de uma emenda constitucional que agora já está na Constituição, que diz o seguinte: os partidos que elegerem mulheres no Legislativo, ou negros, sejam homens ou mulheres, vão contar em dobro para efeito do fundo partidário eleitoral. Agora sim nós teremos mulheres, né, nas chapas fortes, competitivas. E, por fim, a fotografia. A fotografia me incomodou, sim, mas eu acho que tem um dado que a imprensa não colocou ali. E, pela primeira vez, eu tenho a oportunidade de dizer. Só tinha homens, mas não vamos esquecer que estavam todos em torno de uma mulher. Pela primeira vez, o maior partido do Brasil, que é o MDB, escolhe uma mulher pré-candidata à presidência da República. E um partido tão tradicional quanto o PSDB, que sempre lançou candidato à presidência da República, abre mão de candidatura em nome de uma candidatura feminina. Então, eu acho assim, que embora 7-1 ou 9-1, Clara, nós empatamos o jogo porque a protagonista do processo é uma mulher. Agora, é a responsabilidade que tenho de honrar todas vocês. Vou aproveitar que a gente está falando aqui sobre partidos. Queria saber se vocês acham que os partidos estão prontos para acolher essas candidaturas femininas, né? Se vocês já sentiram machismo dentro das estruturas partidárias pelas quais vocês já passaram. E aqui, perguntando especificamente para a deputada, se, inclusive, a saída do PDT para o PSDB, para o PSB, desculpa, depois... Para o PSB é uma diferença enorme. Desculpa. A postura, se a postura desrespeitosa de dirigentes do partido, do PDT, influenciou nessa sua decisão. Com toda certeza.
Primeiro, é importante ser justa e trazer algo que eu trago por ter amigas e parceiras em praticamente todos os partidos, que o machismo, de fato, ele é suprapartidário. Talvez os partidos de esquerda sejam mais vocais, no combate ao machismo, mas a minha experiência transitando na Câmara é que o machismo ele é enfrentado por candidatas e mandatárias da esquerda à direita. Então, obviamente, a experiência que eu tenho é de partidos de esquerda, porque sou progressista, mas não tenho certeza que não se restringe apenas a esses partidos. E sim, uma boa parte da minha motivação para querer sair do PDT foi todo o machismo que eu enfrentei. Inclusive, na decisão da Justiça Eleitoral, me dando esse direito de escolher um novo partido, de sair do PDT, constou na decisão toda a violência política de gênero, ou seja, toda a violência motivada pelo fato de eu ser mulher que eu sofri nesse processo. E acho que é importante dizer, e aqui é a minha experiência, que eu não acho que o principal motivador ou o primeiro motivador seja o fato de eu ser mulher. Eu incomodo por várias razões. Eu incomodo quando eu defendo uma visão de mundo que concilia a responsabilidade social com a responsabilidade fiscal, porque eu acho que essas duas coisas são indissociáveis. Isso ameaça um projeto de poder, isso ameaça uma visão de mundo mais estabelecida no campo progressista, e isso gera um incômodo. Eu incomodo quando eu atrapalho os esquemas de corrupção, quando eu faço denúncias reiteradas que, inclusive, bloqueiam recursos federais que iriam para atos ilícitos, mas o que eu sinto é que o incômodo ele é maior por eu ser mulher. É como se as pessoas pensassem, essa menina está fazendo isso, quem é ela para dizer que há uma outra forma de encarar as coisas? Quem é ela para atrapalhar o que a gente está fazendo? Então, no PDT, isso ficou muito claro. Quando uma votação feita por um terço do partido gera um incômodo, mas toda a violência é direcionada unicamente a mim, que era a mulher da história, fica claro que o machismo é como se ele fosse. Ele provoca uma reação mais violenta. E, inclusive, eu sofri ameaças de morte de pessoas filiadas ao partido. Então, infelizmente, não fica apenas na discordância ideológica, não fica apenas no debate público-político que para mim é o melhor da democracia, que deve ser preservado, mas muito rapidamente descamba para violência, para ameaças, para te silenciarem, para que você desista. E estou muito feliz dentro do PSB, primeiro porque é um partido de muitas lideranças, então tenho muito medo de autoritarismo. Tenho medo de quando uma pessoa ela acha que manda e que todo mundo tem que obedecer. E no PSB não é assim, é um partido de grandes lideranças, com direito à sua opinião, em que o debate acontece. Mas também porque no PSB eu tenho uma grande parceira, que é a Dora Pires. A Dora é a nossa presidente nacional da Secretaria de Mulheres, e ela é muito aguerrida. Ela bate de frente com quem tem que bater para garantir que as mulheres vão receber o seu recurso, para garantir que as mulheres estão na executiva. Ela comprou uma briga do tamanho do mundo para que um terço da executiva nacional do PSB fosse composta por mulheres, e obviamente nós estávamos lado a lado nessa batalha. E as pessoas têm uma impressão, e vou finalizar com isso, por uma lenda que se vendeu de que mulher não vota em mulher, mulher não apoia a mulher. Gente, isso não poderia ser mais mentiroso. Eu estive 2 anos aqui sem partido na Câmara e só pude aprovar tantos projetos e ser relatora de projetos tão importantes porque a bancada feminina e a bancada da educação batalharam por esse espaço para mim. Então, boa parte das conquistas, se não todas que eu tenho aqui no Congresso, foi porque eu tive parceiros e parceiras do meu lado. Inclusive, andando na rua, para mim é muito óbvio quanto o meu público é majoritariamente feminino. O problema é que as candidaturas femininas, elas não chegam em todo mundo. Eu sempre brinco, a carta tem que ser entregue para a pessoa te conhecer e poder querer votar em você. E se a gente tem menos tempo de TV, se a gente é menos conhecida, se a gente tem menos recurso, a gente fala com um número menor de eleitores. E aí as pessoas falam, mas mais da metade da população é mulheres, por que não estão votando em mulheres? Porque muitas vezes sequer ficam sabendo das candidaturas femininas. Então, só para responder e dizer que na minha experiência, do começo ao fim, mulher apoia mulher, mulher está ao lado de mulher. Excelente. Vocês já tiveram... Desculpa, senadora, pode falar. É graças a vocês, viu, Tabata? Mulher não votava em mulher.
porque a mulher não sabia. Eu comecei a minha vida pública onde mulher não votava em mulher, porque a mulher não entendia que o espaço dela é onde ela quisesse, porque é uma questão cultural nos colocar cada vez para dentro da toca. Então, toda vez que nós tentávamos nos expor, nós éramos de alguma forma humilhadas, era um cala-boca, era uma violência psicológica, você não é capaz, você pode menos, você tem antes que fazer com os deveres de casa. Então, isso ficava na nossa geração. Então, graças à geração de vocês, não pensem que era comum esses movimentos sociais de jovens como vocês, ou da gente poder participar, ainda que no presencial, não no mundo virtual, de fóruns, né, através agora hoje do YouTube, mas de fóruns onde a mulher vinha para fazer uma pauta feminina como essa que nós estamos fazendo. E hoje sim, graças a vocês, as minhas filhas, as meninas como vocês, mulher tem essa percepção de que uma mulher puxa a outra, de que uma mulher, uma grande jornalista, vai ser um espelho para as outras mulheres jornalistas, que uma grande mulher, o mestre de obra, vai ser uma referência para que outras mulheres possam estar lá e fazendo, muitas vezes, até melhor que o homem, o papel numa construção civil. Então, assim, aproveito para agradecer a vocês. Vocês estão abrindo, vocês estão realmente liderando essa verdadeira revolução. Há uma fala que eu gosto muito sempre de mencionar, que é assim: a mulher na política, se ela fala manso, ela é tida como uma pessoa frágil. Se ela fala alto, ela é descontrolada, ela é histérica. E se ela tem opinião própria e expressa, ela é professora de Deus. Nós temos que enfrentar esta, ao meu ver, que é a maior violência política que nós temos. Embora a mais grave seja a sexual, seja o assédio e tudo mais, mas a mais constante, aquela que muitas vezes é velada e que ninguém vê, é essa do cala-boca. Mas é o cala-boca velado. É o quando você começa a falar, a Tabata começa a falar numa reunião de bancada, os homens se viram para o lado e começam a conversar. Se você não bater na mesa, porque é uma forma que eles têm de diminuir o seu espaço, de tornar você tímido, amedrontada, deslegitimar o seu espaço. Então, gostaria só de dizer que vocês estão modificando muito rapidamente esse cenário da política brasileira. Clara, posso em um minutinho só responder Claro. de formas? Obrigada. Primeiro, dizer que eu tenho total consciência que se a gente pode estar hoje na política do jeito que a gente é, e as mulheres, elas são diversas, elas são cadeirantes, elas são trans, elas são negras, elas são mais extrovertidas, elas são mais fechadas. A gente veio ao mundo com todas as características possíveis, mas se a gente pode estar hoje na política sem usar um terninho, ou sem engrossar a voz, ou sem imitar a forma como o homem ocupa a política, é porque muitas mulheres antes permitiram que a gente pudesse fazer isso. 90 anos atrás, a mulher não podia nem votar, nem ser eleita no Brasil. Então, mulheres tiveram constantemente que empurrar essa barreira um pouco mais à frente para que a gente pudesse entrar nessa luta de outro lugar. E eu sempre brinco que é como se nos dissessem: use salto, mas não tão alto. Use batom, mas não tão escuro. Ou seja, seja feminina, mas não tanto. E, gente, não, sabe? Sou feminina se quiser, se não quiser, tá tudo bem também. Uso o salto fino, alto, ou venho de tênis, e tá tudo bem. Então, tem muita conexão com o que a senadora trouxe. Bom, já que a gente está falando aqui de mulheres na política, eu não poderia deixar de mencionar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que foi um evento complexo, acarretado por uma série de fatores políticos, econômicos e sociais, mas que também foi, sem dúvida alguma, um processo marcado por misoginia. Eu queria saber de vocês duas qual o peso que vocês dão ao fator gênero no afastamento da ex-presidente Dilma, e que se ela fosse um homem, se o desfecho poderia ter sido outro. Eu posso começar, Clara, porque eu participei do processo, dizendo que não só no impeachment, mas na CPI, na forma nós vimos misoginia, no conteúdo não. Eu sou professora de direito, eu estudei o processo. O impeachment, na realidade, ele exige 2 requisitos. Primeiro, o aspecto jurídico. Houve ou não houve algum tipo de crime de responsabilidade, em maior ou menor grau, para dar legitimidade para a abertura do processo. Houve, o processo foi aberto na Câmara. Quando veio no Senado, e eu posso falar pelo Senado, e analisando no mérito, eu vi no mérito que havia, sim, não só pedaladas fiscais, que caracterizam o crime, como outras questões que não vem ao caso mencionar. E aí é que vem o juízo de valor político, porque é assim que disse a Constituição, dizendo o seguinte: você pode ou não
votar a favor ou contra o impeachment. Mesmo que haja crime, você pode absolver, porque é uma decisão política, não jurídica, ou mesmo, e nesse aspecto, você não pode ser julgado porque você é um parlamentar. O que você não pode é dizer, eu vou empichar por uma simples vontade sem ter o elemento jurídico. O elemento jurídico estava ali. O que sempre me incomodou, e eu, não só na CPI, mas também no impeachment, a bancada feminina sempre gritou, é a forma como a ex-presidente Dilma foi tratada. Isso eu nunca aceitei, não aceito, como não aceitei a forma como as testemunhas, mulheres, sejam de um lado ou de outro da história da CPI, das depoentes, foram tratadas. A Nise Yamaguchi, como o nosso lado também, porque eu estava do lado em que entendia que cloroquina era o maior absurdo do mundo. Mas vamos lá. Então, na forma, sim, o fato dela ser mulher, nas piadinhas, nas redes sociais, o jeito dela se vestir, o jeito dela falar, e no processo de impeachment. Mas o processo em si, ele foi legítimo. Eu falo como professora de direito e sou nessa área. O processo foi legítimo, os espaços foram dados, a forma como ela foi tratada, não. Então, a resposta de forma objetiva, se ela fosse homem, ela seria tratada da forma como ela foi tratada? Não. O resultado seria o mesmo? Provavelmente sim. Trazendo... eu tenho uma discordância política, então eu não era deputada, obviamente, mas enquanto ativista me posicionei contra o impeachment, mas acho que, apesar dessa discordância do voto que eu teria dado, eu concordo com o que a senadora trouxe, em que a forma como ela foi tratada foi muito guiada pelo fato dela ser mulher. Eu jamais vou me esquecer daquela figurinha nojenta e criminosa que colocava a ex-presidente Dilma com as pernas abertas, que as pessoas colocavam no carro. Isso é de uma violência, isso é de uma nojeira que eu tenho até dificuldade de expressar. Isso é uma violência contra todas as mulheres. Você pode ser crítico, como eu fui, às políticas econômicas da ex-presidente Dilma, você pode discordar do impeachment, como eu discordava, ou concordar, como a senadora concordava, mas nada lhe dá o direito de violentar uma figura política, uma figura pública, dessa forma tão machista pelo fato dela ser mulher. E aqui eu trago uma outra coisa. Para mim é muito óbvio o quanto que alguns rótulos eles são mais fáceis de serem colocados em uma mulher. O rótulo de incompetente, por exemplo. Quantas vezes eu não tive que responder a piadas de que quando tivemos uma presidente mulher, olha só o que aconteceu. De novo, tenho discordâncias muito grandes das políticas econômicas do governo Dilma, mas eu consigo listar 20 homens que foram absurdamente incompetentes e esse rótulo não foi colocado neles, ou com os quais eu discordo ainda mais em suas políticas econômicas, mas que não receberam esse rótulo com tanta facilidade. Então, há todo um estereótipo do que é a mulher burra, incompetente, inábil, grosseira, que você cola mais rápido e mais fácil numa mulher do que em um homem. Então, eu tenho certeza que não sei dizer se o resultado seria diferente. Aí é um pouco de futurologia, passadologia, não tem como entrar. Mas eu tenho certeza que teria sido outro resultado, que o processo teria sido outro. Porque do começo ao fim, o fato da ex-presidente Dilma ser mulher foi uma constante naquele processo. E a maior prova disso é todo mundo que usa desse fato histórico para dizer que as mulheres não deveriam ocupar o poder, quando, mais uma vez, eu tenho 1000 exemplos de homens que cometeram erros gravíssimos. O próprio presidente da República atual é o maior exemplo disso, e que em nenhum momento são utilizados para dizer que homens não deveriam estar no poder, o que também seria absurdo. Agora, é muito fácil se utilizar de uma mulher como bode expiatório para um preconceito que, infelizmente, é da sociedade brasileira. Acho que a Tabata trouxe, talvez, de tudo que nós dissemos até aqui, Clara, um tema dos mais relevantes que caberia depois vocês pensarem em trazer especialistas, enfim, mulheres que possam tratar disso, outras parlamentares também. Porque nós estamos no mundo digital, da rede social. O que ela disse, de alguma forma, é o seguinte: as fake news, inclusive, colam, independentemente de serem verdades ou mentiras, as fake news, né? Quer dizer, as mentiras, as calúnias, a difamação, a injúria, que é o atentado contra a honra da mulher, né? Seja pelo seu corpo, seja pelo seu posicionamento, ela cola muito mais rápido. E aí, obviamente, que é uma questão que
né? Os historiadores, os sociólogos, os cientistas poderão estar explicando, e por que também isso faça com que muitas mulheres fiquem inibidas, né? Mulheres casadas, mulheres que têm filhos, como é que eu vou me expor? Como é que eu vou me defender de uma fake news? Trazendo para o lado das mulheres parlamentares, o episódio, por exemplo, da ex-presidente Dilma, o que eu quero dizer é o seguinte, cola muito mais na Tabata do que num colega deputado federal companheiro dela, alguma coisa postada nas redes sociais. Ele vai viralizar mais rápido, vai colar mais rápido. E no mundo, a gente sabe, vocês sabem melhor do que eu, porque eu sou da era analógica, vocês sabem o quanto é difícil, né? Aquela história, provérbio chinês, né? Jogue um travesseiro de pena no ventilador, depois tente colocar todo ele nesse saco. Você não vai conseguir. No caso de uma mulher, acho que isso Tabata trouxe, cabe uma reflexão muito importante desse tema de como nós, mulheres, podemos, nas redes sociais, fazer um grande movimento de combate à fake news voltada para as mulheres, sejam da iniciativa privada, que trabalham fora, você como jornalista, profissional liberal, seja da mulher que resolve fazer política. Eu vou aproveitar a presença da deputada aqui, porque não existe um ranking, mas eu arriscaria dizer, assim, sem medo de errar, que a deputada Tabata está entre os parlamentares mais atacados, que mais sofrem, né, ataques de ódio nas redes sociais. É um fenômeno que merece ser estudado, porque são ofensas e ameaças, né, como ela relatou, ameaças de morte, de vida, sexuais, tanto da direita quanto da esquerda. E, deputada, a senhora já reparou se há diferenças na natureza e na estratégia das ofensas desses dois lados do espectro político? E se tem algum lado que te machuque mais e por quê? Vamos lá. A gente tem alguns rankings, algumas comparações, e eu desconheço algum deputado ou senador que seja alvo mais constante do que eu desses ataques, fake news e por aí vai. Pelo menos com essa intensidade. E aí talvez isso seja muito provocado, de novo, por eu trazer uma visão de mundo que não é a mais comum dentro do meu campo, que é o campo progressista, mas é algo que é muito catalisado, muito acelerado por o fato de eu ser uma mulher jovem. É como se isso fosse um ultraje maior. Então, obviamente, da direita, os ataques que eu recebo vêm de uma discordância de visão de mundo, do que eu acho que é melhor para o nosso país, e vamos deixar desse lado. E da esquerda vem uma disputa de voto, uma disputa por um eleitor, porque eu disputo o voto dentro da esquerda, por mais que, por exemplo, eu tenha propostas de combate à corrupção, que não são aquelas abraçadas pela esquerda, ou propostas econômicas, ou até mesmo quando eu digo de forma enfática que ditaduras devem ser combatidas, mesmo quando são de esquerda. Então, onde dói? Obviamente, dói muito mais quando vem da esquerda do que da direita, porque eu estou falando de um campo com quem eu tenho muito mais concordância do que discordância. Na educação, na defesa da renda mínima, na defesa das minorias. Então, saber que isso é motivado muito mais por uma disputa de poder do que por uma discordância real, machuca. Mas até aí tudo bem, a gente está na chuva para se molhar. Agora, independente de qual seja a motivação, é uma discordância da direita ou é uma disputa de poder da esquerda, há muita violência nos dois. Eu tenho um número muito parecido de processos, ações judiciais contra pessoas que colocaram minha vida em risco, que me ameaçaram de algum tipo de violência, que me ameaçaram de morte, que divulgaram fake news contra mim, tanto da esquerda quanto da direita. Isso não quer dizer que a esquerda e a direita se portem de forma igual, mas quer dizer que no caso específico da atuação política da Tabata, esse ódio, essa violência, ela é recebida de forma muito similar dos dois lados, em igual quantidade também. E eu vejo que, de novo, é uma tentativa constante de me silenciar, de me calar. Eu passei na última semana por uma grande batalha em que lideranças de esquerda divulgaram uma fake news. E eu fui muito diligente, muito estudiosa, como sou, e metódica, de garantir que todos eles recebessem uma mensagem para que soubessem que estavam divulgando uma fake news, para que pudessem se retratar. E foi muito frustrante ver
que praticamente nenhuma dessas lideranças de esquerda deletou o conteúdo com fake news, mas apenas fez uma retratação, isso foi só as mais honestas, por assim dizer, que teve uma repercussão muito menor. E essa foi uma postura adotada, inclusive, por jornais, que não deveriam estar nessa disputa esquerda-direita. Então, a conclusão que a gente chegou é que para essas lideranças de esquerda era mais importante crescer em cima do meu nome do que fazer o que era certo, que seria deletar o conteúdo com fake news, mas que, inclusive, jornais preferiam fazer uma errata que tinha uma repercussão de 50 mil vezes menor do que o texto original, mas para não perder aquele engajamento, para não perder aqueles likes, porque aquela postagem, isso foi um caso que a gente viveu com o jornal o Globo, tinha sido a postagem com maior circulação naquela semana. Então, o questionamento que eu deixo é: qual é o papel dessas lideranças que se dizem democráticas? Qual é o papel da imprensa, que é tão fundamental para a gente combater fake news, para a gente defender a democracia, se os likes, em alguns casos, parecem importar mais do que a desinformação ou o combate à desinformação? Então, foi muito frustrante para mim, porque foi um exemplo muito recente, muito concreto, de um caso em que a gente tem números que mostram que a fake news ela teve um alcance muitas vezes maior do que a verdade, que é menos interessante, que é menos atraente, que é menos viral. E aí a gente hoje tem que estar na política sabendo que você pode ter todos os argumentos, você pode ter toda a razão, mas algumas vezes você vai perder e a fake news ela vai ganhar. E isso é um custo muito alto para a gente pedir de quem entra na vida pública. As redes sociais, elas são uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que elas podem amplificar a voz e ajudar a eleger mulheres, e têm ajudado, elas também estão servindo para expulsar as mulheres do poder, acabar com a reputação das mulheres. Eu queria saber de vocês se essa conta fecha. Senadora, eu acho que fecha, tem que fechar. E nós temos que utilizar esse veículo, talvez, essa verdadeira revolução digital, que eu digo hoje que em um breve espaço de tempo vai ser considerada maior do que a própria revolução industrial, para o bem. Então, cabe a nós transformarmos essa ferramenta das mais democráticas, que é a rede social, no melhor caminho, né? No caminho para que possamos alcançar a nossa tão sonhada igualdade de oportunidade, que possamos fazer desse instrumento que é democrático um verdadeiro exercício de democracia. E óbvio que aí, eu sei que muitos que estão nos acompanhando podem não concordar com o que eu vou dizer, eu sou radicalmente contra qualquer forma de censura, qualquer forma de regular a imprensa e mesmo rede social. Mas aquilo que nós não podemos fazer na vida real, nós não podemos fazer no modo virtual. E um dos avanços que nós tivemos, a bancada feminina, foi aprovar o ano passado uma lei, já é lei hoje, que criminaliza a violência política contra candidatas, contra quem tem mandato e também quem divulga fatos ou vídeos com conteúdo mentiroso, ou seja, inverídicos em campanha. Isso não tem nada a ver com regular a imprensa, não tem nada a ver com tirar o direito de liberdade das pessoas se expressar, simplesmente significa o que a gente aprende desde casa, né? Desde dos primeiros passos. O meu direito termina onde começa o direito de outro. Então, a partir do momento em que eu tenho o direito de falar, eu vivo numa democracia, aliás, eu faço política. Até hoje não voltei para casa e sou pré-candidata porque sei do compromisso que nós temos diante de uma democracia combalida, em que os valores democráticos precisam ser defendidos de manhã, de tarde e de noite. Eu estou disposta a ir para a rua, né, a carregar bandeira, a fazer uma grande muralha de proteção contra qualquer um que ameace a democracia e os valores democráticos. Meu direito, o direito de vocês, das minhas filhas e das filhas e dos filhos de outras mães, a poder ir e vir, a se expressar, a cada 4 anos depositar nas urnas aquele que quer para ser o novo presidente ou governador do seu estado ou do seu país. Mas isso não significa que a própria democracia coloca limites, que o meu direito termina onde começa o do outro. E isso vale para as redes sociais. Então, assim, a bancada feminina teve um grande avanço. Eu não poderia terminar essa conversa sem dizer que hoje está criminalizada a violência política contra candidatas e contra mulheres que têm mandatos com penas, salvo engano, eu não me lembro aqui, vai até 4 anos, dependendo da seriedade, e criminaliza quem nas redes sociais divulgar fato ou vídeo sabidamente e inverídicos, desde que óbvio que vai comprovar a má-fé, né? Ou que fabrique esse tipo de violência. Não, e aí interfere, claro, para encerrar,
Clara, que é uma das formas mais graves e que mais atinge a mulher candidata, que é quando atinge a sua honra ou cria fatos inverídicos no que se refere à sua vida sexual. E isso para nós é muito sensível. Então, essa questão hoje está criminalizada e isso talvez balance um pouquinho o que foi a sua pergunta, dê um certo equilíbrio, né? Porque, repito, é uma ferramenta extraordinária. Eu queria ter nascido um pouco mais para frente para ver onde é aí que isso tudo vai parar, que eu acho que vocês terão coisas fantásticas para fazer e divulgar pelo mundo. Através de rede social, eu estou falando agora aqui da minha casa, isolada com Covid, e qualquer um no mundo inteiro. Você está em outro país, Tabata, não sei se está em São Paulo, e nós estamos aqui debatendo algo tão importante, qualquer menina, qualquer jovem que entenda o português pode estar entendendo. Então, acho assim, vocês têm, através dessa ferramenta, condições de mudar o mundo, que vocês tenham muita saúde, persistência, perseverança, coragem, fé, porque o futuro está na mão de vocês. Eu estou, assim, muito entusiasmada pelo que virá, porque estou conhecendo muito de perto a alma dessa juventude, dessas mulheres jovens que estão vindo por aí. Perfeito. Clara, tem uma expressão que a gente usa muito no time, em tom de brincadeira, mas que é muito real, que é dias de muita luta para algum de glória. É muito sofrido ocupar a política de forma honesta, sendo uma mulher jovem. Você abre mão de muitas coisas. E eu não estou falando apenas de uma vida financeira mais tranquila, ou de poder ter filhos mais cedo. Eu estou falando sobre você ter uma trajetória, que no meu caso foi conquistada com muita garra. Eu batalhei muito e tive muita oportunidade para poder terminar o ensino médio, fazer uma faculdade, sonhar com uma profissão, e de repente você abre mão da sua privacidade, você abre mão de ser alguém que todo mundo gosta, que todo mundo admira, para ser uma pessoa que vai ser todos os dias bombardeada com fake news, que vai ser todos os dias alvo de ódios bem financiados e bem articulados nas redes sociais, para ter uma vida com pouca tranquilidade, em que você está sempre tendo que se justificar, ou pelo menos explicar aos seus eleitores, não por coisas que você fez ou deixou de fazer, mas porque a capacidade de produzir fake news ela é muito alta. A capacidade de produzir esses movimentos de ódio, essas redes de ódio. Mas eu digo que são momentos de glória para dias de muita luta e que a gente abre mão de muita coisa, porque a conta fecha. Faz sentido eu estar aqui, eu não sou maluca. Eu decidi me candidatar novamente esse ano e sou pré-candidata, e talvez seja meu ato de maior otimismo no contexto atual, porque eu acho que vale a pena, porque eu vejo isso no dia a dia. É muito sofrido, é muito violento, mas como que você mensura a sensação de você saber que milhões de mulheres passarão a ter um pacote de absorvente e vão poder estudar por causa da sua luta também? Como que você mensura o fato de que 14 mil escolas vão ser conectadas, como vão ser com o leilão do 5G, porque você se preocupou com isso, porque você participou de um movimento para garantir isso, ou que você escreveu o textinho lá da emenda que colocou os profissionais da educação para serem vacinados com prioridade, ou quando você encontra uma menina na rua, numa feira, no shopping, ou no aeroporto, que vira para você e diz que você a inspira e que ela quer ser prefeita, e que ela quer ser senadora, mesmo tendo 9, 10 anos de idade. Eu, com 9, 10 anos de idade, não sabia nem o que era política, para onde vinha, de onde, sabe, se eu podia ou não estar naquele lugar um dia. Então, cada vez que eu me deparo com uma menina que se vê nesse lugar e que quer ocupar esse lugar, ou cada vez que a gente consegue aprovar um projeto, a conta fecha para mim e vale muito a pena. E acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para quem nos ouve. Estamos batalhando, eu, a senadora Simone Tebet, nossas bancadas femininas, para que seja menos difícil para as mulheres que estão chegando, para que sejamos mais aqui no Congresso. Mas mesmo com a violência, mesmo com a dificuldade de hoje, eu queria dizer que vocês não estarão sozinhas, porque eu não estive sozinha na campanha, porque eu não estou sozinha no mandato. E que vocês poderão fazer grandes coisas ocupando esse lugar da política. E que cada vez que a gente consegue avançar um pouco, tudo vale a pena. Inclusive todas as coisas negativas que a gente tem que enfrentar. Então venham-se embora e venham rápido, porque quanto mais mulheres estiverem nesse lugar, inclusive a nossa luta vai ser menos
menos dolorida. Sem dúvida alguma. Gente, infelizmente vou ter que encerrar aqui a nossa conversa. A senadora Simone já deve estar atrasada para o próximo compromisso dela. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, contribuição de vocês, as colocações que vocês fizeram aqui hoje e por fazer caber na agenda super atribulada a participação nesse debate. Então, muito boa sorte e boa tarde também para todo mundo. Muito obrigada, Clara, senadora, e todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada. Um prazer, gente. Tchau, tchau. Adorei. Eu também.